Você toma café todo dia. Provavelmente come manga, acerola, maracujá, morango, goiaba. Talvez uma fatia de melancia no almoço. Talvez mel no iogurte. Agora pensa, quem fez isso possível? Não o agricultor, não a chuva, não o solo. Tem um terceiro ator nessa história, que trabalha sem contrato, sem salário, sem reconhecimento, e que, se desaparecer, leva boa parte da sua mesa junto com ele. Ela pesa menos que um grão de arroz, tem 5 olhos, dorme de 5 a 8 horas por dia e entende o conceito de zero, algo que muita criança leva até os 7 anos para aprender. Hoje eu vou te contar sobre a abelha de um jeito que raramente é contado. Não sobre o mel, não sobre a ferroada, sobre o que esse inseto realmente é, uma das criaturas mais complexas que a evolução já produziu, vivendo há 100 milhões de anos num planeta que só nos conhece há 300 mil. E sobre por que o desaparecimento dela te afeta diretamente, mesmo que você more num apartamento no 10º andar e nunca tenha chegado perto de uma colmeia na vida. Fica até o fim. O que vem no final desse vídeo não é alarmismo, é matemática. Vou te mostrar o que a abelha realmente é, não um inseto da embalagem de mel. Vou explicar como uma colônia toma decisões sem nenhum chefe, e por que isso é mais eficiente do que qualquer organograma que você já viu. Vou te contar sobre a dança que transmite informações com precisão geográfica, sobre o mel que durou 3.000 anos sem estragar, sobre favos cuja geometria os matemáticos só conseguiram provar formalmente em 1999. E perto do meio do vídeo, tem um fato que eu precisei checar 3 vezes antes de aceitar. Ele envolve números, e o que o cérebro do tamanho de uma semente de gergelim é capaz de fazer com eles. Vamos começar. Primeiro, preciso desfazer uma confusão. Quando você ouve a palavra abelha, o que vem à cabeça? Listrada, amarela, colmeia, mel. A Apis mellifera, a abelha melífera, a que aparece no rótulo do mel da vovó. Mas isso é o mesmo que falar pássaro e só pensar em pombo. No planeta, há cerca de 21 mil espécies de abelhas descritas oficialmente. Mais do que todas as espécies de pássaros e mamíferos juntas. Uma pesquisa publicada no periódico Nature Communications em 2026 estima que o número real pode chegar a 26.200 espécies. Parte delas ainda não tem nome em latim. A abelha melífera é só uma, nesse oceano de diversidade. Entre as outras, as abelhas carpinteiras, que perfuram madeira com as mandíbulas, abrindo túneis perfeitamente circulares de até 30 centímetros de profundidade. As abelhas cortadeiras de folhas, que recortam círculos e ovais de folhas com uma precisão que parece feita com compasso e enrolam esse material em cápsulas para os ovos. Abelhas noturnas, que voam exclusivamente no escuro com olhos facetados ampliados para captar a luz da lua. E as abelhas cuco, que não constroem nada, invadem ninhos alheios, põem os ovos lá e vão embora. Suas larvas matam as larvas da dona da casa e consomem o estoque do ninho. E juro que precisei conferir isso mais de uma vez. Existem as abelhas abutres, Trigona hipógea, da América Central e do Sul. Elas não coletam pólen, coletam proteína de carne em decomposição. Têm bactérias no intestino iguais às dos urubus, que permitem digerir matéria orgânica podre. Abelha, comendo carniça. Isso existe, e provavelmente tem uma dessas voando em algum lugar do Brasil agora mesmo. Cerca de 95% de todas as espécies de abelhas são solitárias, sem colônia, sem rainha, sem mel em escala. A fêmea cava um buraco no chão ou ocupa um talo oco, coloca os ovos, deixa um pouco de pólen do lado de cada um e morre. Ela nunca vai ver os filhos. Eles nascem sozinhos, sem mãe, e reiniciam o ciclo. Nada de colmeia, nada de enxame, nada de rainha. O que a gente chama de abelha, o mel, a colmeia, a inteligência coletiva, é o estilo de vida de uma minoria minúscula, uns 5% de toda a diversidade. A gente conhece a exceção e acha que é a regra. Agora sobre a idade, porque aqui os números começam a pesar de um jeito diferente. Os fósseis mais antigos de abelhas em âmbar têm cerca de 100 milhões de anos, período Cretáceo. As abelhas conviveram com dinossauros por pelo menos 35 milhões de anos. Imagina a cena, um tricerátops bebendo água num rio, e acima das flores na margem, abelhas zumbindo.
praticamente as mesmas que estão voando agora no quintal da sua casa. Quando os tiranossauros se extinguiram, as abelhas continuaram zumbindo. Quando surgiram os primeiros primatas, continuaram. Quando apareceu a agricultura, quando foram construídas as pirâmides, quando impérios colapsaram, continuaram. E quando a gente sumir, tudo indica que vão continuar de novo. Elas existem há 300 vezes mais tempo que o Homo sapiens. Mas a gente ainda volta a isso. As abelhas evoluíram de vespas apoides carnívoras. Em algum momento, os cientistas debatem os detalhes, mas não o fato em si. Um ramo dessas vespas trocou a caça por proteína animal pela coleta de pólen. A carne deu lugar à flor. Não foi só uma mudança de cardápio, foi uma nova função ecológica, e ela redesenhou a face do planeta. As plantas com flores e as abelhas coevoluíram juntas, num empurrão mútuo. As plantas competindo por polinizadores, as abelhas ficando cada vez mais precisas e eficientes. Essa parceria é uma das mais longas da história da vida na Terra. As abelhas são os únicos polinizadores que se alimentam exclusivamente de néctar e pólen durante todo o ciclo de vida. Não em parte, não por temporada. Sempre, do primeiro ao último dia. Isso torna a dependência delas pelas flores absoluta e o papel delas no ecossistema insubstituível. Elas estão em todos os continentes, exceto na Antártida. A origem primária é o supercontinente Gondwana, o que hoje é África e América do Sul. A partir daí, se espalharam por tudo: desertos, florestas tropicais, tundra ártica, montanhas a milhares de metros de altitude, fendas de asfalto urbano. Mas ainda não chegamos na parte mais estranha da biologia delas. Segura essa imagem. Você pega uma abelha, coloca na balança. 1/10 de grama, menos do que uma gota d'água, menos do que um grão de arroz. Agora imagina que dentro desse volume tem 5 olhos, 2 estômagos, um ferrão com glândula de veneno, um sistema de navegação, um laboratório químico e um cérebro capaz de contar. Começa pelos olhos. 5. Não 2, não 4, 5. 2 olhos facetados grandes, nas laterais da cabeça, cada um formado por milhares de lentes minúsculas, ótimos para detectar movimento, o bater de uma asa, o gesto de um predador, a oscilação de uma flor no vento. E 3 olhos simples no topo da cabeça, os ocelos. Eles não formam imagem, eles medem a intensidade da luz e ajudam a manter o horizonte em voo, como um horizonte artificial no cockpit de um avião. Agora o essencial: as abelhas enxergam o ultravioleta. A faixa de visão delas vai de aproximadamente 300 a 650 nanômetros. O nosso olho começa mais ou menos onde a sensibilidade ultravioleta da abelha termina. O vermelho, para a abelha, é preto, escuridão total. Mas aquelas flores que a gente acha uniformemente amarelas ou brancas, no espectro ultravioleta, são objetos completamente diferentes. Padrões, listras, setas, círculos concêntricos apontando direto para o néctar. Guias de néctar. Não são decoração, são pistas de pouso de aeroporto. Escritas para elas, não para a gente. A gente olha para a flor e vê uma coisa. A abelha olha para a mesma flor e vê outra completamente diferente. As abelhas percebem luz polarizada. Isso permite que se orientem pelo Sol, mesmo quando ele está encoberto por nuvens. A luz do céu dispersa a guarda informação sobre a posição do Sol, invisível para nós, legível para elas. Mesmo com o céu parcialmente nublado, a abelha voa para casa sabendo a direção exata. A gente precisa de bússola para isso. Olfato. Nas antenas, receptores altamente sensíveis. O cheiro ela capta a mais de 1 quilômetro. Mas o detalhe mais impressionante é outro. Cada colônia tem um cheiro próprio. Não é metáfora. Cada família tem um perfil molecular único. Algo como um passaporte químico. A abelha volta para casa depois de um voo de quilômetros. Chega na entrada e literalmente cheira. É a minha família ou não é? Sem segurança, sem documento, só cheiro. Os cientistas já identificaram mais de 15 tipos de sinais feromonais dentro de uma colônia. O feromônio de alarme. A abelha que foi machucada o libera junto com o veneno, e ele marca a ameaça para as outras imediatamente. O feromônio de reunião.
atrai abelhas para um local específico. E o mais impressionante, o feromônio da rainha, o 9-ODA. Enquanto a rainha está viva e saudável, esse cheiro literalmente suprime o desenvolvimento dos ovários em todas as operárias ao mesmo tempo. Dezenas de milhares de fêmeas fisiologicamente desligadas por uma única molécula. Assim que a rainha enfraquece ou morre, o nível do feromônio cai, e a colônia percebe isso antes de perceber qualquer coisa visualmente. Não é violência, é química. Agora as asas. São 4, 2 da frente, 2 de trás, conectadas por ganchinhos especiais, âmulos, e em voo funcionam como uma única superfície sustentadora. A frequência de batimento, cerca de 230 vezes por segundo. É isso que gera o zumbido, aquele som que você reconhece. Velocidade sem carga, 25 a 30 km por hora. Com o abdômen cheio de néctar, ou as cestinhas de pólen, uns 20. A abelha pode carregar uma carga equivalente a 20 ou 40% do próprio peso. Para um humano, o equivalente proporcional seria correr com uma mochila de 20 a 30 quilos nas costas. Nas patas traseiras da abelha operária, há cestos especiais, as corbículas. Cavidades com pelos nas bordas. A abelha enche de pólen, umedece com néctar, molda bolinhas compactas e voa para casa com cargas laranjas ou amarelas nas patas, bem visíveis se você prestar atenção na próxima vez. E agora um detalhe que eu precisei reler nos fontes antes de aceitar. As abelhas dormem, de 5 a 8 horas por dia. Em 1983, o zoólogo Walter Kaiser documentou isso pela primeira vez, observando abelhas através de vidro e registrando os momentos em que paravam, abaixavam a cabeça, ficavam imóveis. As antenas paravam de se mover. Os músculos relaxavam. A resposta a estímulos desacelerava. Era sono, com os mesmos sinais fisiológicos que os nossos. Abelhas jovens dormem de forma irregular pela colmeia inteira, ali mesmo onde estavam. As forrageiras mais velhas dormem de forma ordenada, imóveis, nas bordas dos favos. Desde criança, a gente aprende que a abelha é o símbolo do trabalho incessante. Trabalha que nem abelha. Mas a abelha não é workaholic. É um organismo altamente organizado que precisa de descanso da mesma forma que a gente. Sem sono, a navegação piora, as danças ficam menos precisas, as decisões pioram. Soa familiar? Mas se você achava que a parte mais surpreendente das abelhas eram os sentidos, a colmeia vai mudar de vez essa ideia. Porque é lá que acontece aquilo pelo qual eu fiz esse vídeo. O mito da rainha comandante é um dos mais resistentes de todos. Em inglês, ela é a Queen, a rainha. A metáfora monárquica entrou na língua de vez, migrou para os desenhos animados, livros didáticos, divulgação científica. E ela está completamente errada. A rainha não manda. O papel dela é botar ovos, na alta temporada, até 2.000 por dia. Ela nasce em 16 dias, o ciclo de desenvolvimento mais curto das 3 castas. Se acasala com 10 a 20 zangões durante um único voo nupcial na vida inteira, recebe uma reserva de esperma, armazena num órgão chamado espermateca e usa tudo isso pelo resto da vida, que pode durar até 8 anos. É uma façanha fisiológica, mas não é gerência. As decisões são tomadas sem ela. A futura rainha não é geneticamente diferente de uma operária. As duas podem sair do mesmo ovo. A diferença é a alimentação. As larvas reais são alimentadas com geleia real o tempo todo, produzida por abelhas operárias jovens nas glândulas da cabeça. As larvas de operária recebem geleia real só nos primeiros 3 dias. Depois passam para uma mistura comum de pólen e néctar. Uma diferença na dieta, e em vez de uma operária, nasce uma rainha. Destino feito de cardápio. A operária passa por vários papéis durante a vida curta. As 3 primeiras semanas. Trabalho dentro da colmeia. Nos primeiros dias, limpeza de células e aquecimento da cria. Depois, quando as glândulas amadurecem, alimentação das larvas e produção de cera. Mais tarde, guarda da entrada. E só nas últimas 2 ou 3 semanas de vida, quando as asas já estão desgastadas, é que ela sai para coletar néctar. A forrageira. A abelha que você vê na flor é uma abelha no fim da vida, fazendo o trabalho mais pesado no final. Não é uma especialista do mel desde o nascimento.
É um trabalhador universal com uma trajetória ditada pela idade. Os zangões, os machos, não têm ferrão e não coletam néctar. Por muito tempo foram chamados de parasitas, mas isso está errado. Eles fazem uma coisa criticamente importante. Saem da colmeia e participam de voos nupciais com rainhas de outras colônias. É por eles que ocorre a troca de material genético entre famílias. A alta diversidade genética das operárias dentro de uma colônia está diretamente ligada à resistência a doenças. Isso está documentado. No outono, quando os zangões não são mais necessários, as operárias os expulsam. Literalmente empurram para fora e não deixam voltar. Os machos morrem de frio. Sem sentimentalismo, puro cálculo. Agora sobre a dança. Carl von Frisch, zoólogo austríaco, que dedicou décadas ao estudo do comportamento das abelhas. Ele as observava através das paredes de vidro de colmeias especiais, filmava, analisava de novo e de novo. O que ele decifrou nos anos 1940, 1960 soou como ficção científica no início. Em 1973, ele recebeu o Nobel de Fisiologia e Medicina. Porque o que ele descobriu não é só comportamento de inseto, é linguagem. Quando uma abelha exploradora encontra uma boa fonte de néctar, ela volta para a colmeia e dança, literalmente. A dança do rebolado, Schwanzeltanz, é um sistema de transmissão de informação com precisão que invejaria um engenheiro. O ângulo da dança em relação à vertical do favo é a direção do voo em relação ao Sol. Se a abelha rebola direto para cima, voa em direção ao Sol. A 30 graus à direita da vertical, 30 graus à direita do Sol. Precisão absoluta. A duração da parte de rebolado é a distância. Aproximadamente 1 segundo de rebolado corresponde a cerca de 1 quilômetro de caminho. A intensidade e energia da dança indicam a qualidade da fonte. Quanto mais rico o néctar, mais longa e enérgica a dança. Mais abelhas se juntam e partem na mesma direção. Isso não é instinto num sentido simples. Uma pesquisa da revista Science de 2023 mostrou que a dança do rebolado é uma habilidade aprendida socialmente. As abelhas jovens a adquirem observando exploradoras experientes. Abelhas criadas sem adultos, sem a possibilidade de observar danças alheias, executavam danças menos precisas, menos informativas, a vida toda. O erro de ângulo e distância era significativamente maior. Aprender com os mais velhos, nas abelhas, é a primeira evidência desse tipo de aprendizado social em insetos. A abelha aprende com a abelha. Transmite a habilidade, não geneticamente, culturalmente. Para um segundo, um C do tamanho de uma unha transmite informação sobre direção, distância e qualidade de um objeto, através do movimento do corpo. E esse movimento não é inato, precisa ser aprendido observando quem tem mais experiência. Isso é o que chamamos de transmissão cultural de conhecimento. E agora, o fato que eu prometi no começo. Cientistas da Universidade de Cornell demonstraram: abelhas conseguem contar até 4. Não só distinguir muito de pouco, contar de verdade. 1, 2, 3, 4. E, leia isso devagar, entendem o conceito de zero. Zero como ausência, como número menor do que 1, como categoria abstrata. Isso não é trivial. O conceito de zero foi descoberto de forma independente por civilizações humanas apenas algumas vezes na história. Muitas crianças só entendem o conceito por volta dos 6 ou 7 anos. A abelha entende com um cérebro do tamanho de uma semente de gergelim. Não é metáfora. É resultado experimental documentado, que precisou ser verificado várias vezes porque parecia improvável. Quando exploradoras escolhem um novo local para o ninho, por exemplo, durante um enxame, elas não votam levantando a patinha. Elas dançam. Várias exploradoras ao mesmo tempo fazem campanha por locais diferentes, cada uma dançando o próprio trajeto. Aos poucos, parte das abelhas voa para checar uma ou outra opção. Ao voltar, começam a dançar pelo lugar que gostaram, ou se juntam a uma corrente já existente. Gradualmente, uma posição ganha mais apoiadoras, e as abelhas que defendiam outros locais param de dançar. Consenso. Sem líder, sem pressão, sem imposição. Só pela persuasão, pela informação e pela qualidade do argumento. Não é um enxame de insetos, é um modelo de tomada de decisão coletiva que hoje é estudado por especialistas em teoria da gestão e comportamento organizacional. E você já viu um enxame de abelhas ao vivo?
não uma colmeia, um enxame em pleno voo ou numa galho? Escreve nos comentários. Para a maioria das pessoas, é ou o momento mais assustador ou o mais hipnótico de qualquer encontro com esses animais. Agora, sobre o que elas produzem e por que é mais complexo do que parece. Para fazer 1 quilograma de mel, as abelhas precisam visitar de 2 a 5 milhões de flores. 5 milhões. A abelha faz até 10 saídas por dia no período de coleta ativa. Em cada saída, centenas de flores. E em cada viagem, ida e volta, a distâncias de até 5 ou 6 quilômetros. O total de distância percorrida por toda a colônia para 1 quilograma de mel é equivalente a várias voltas ao redor do mundo. A abelha traz o néctar no papo melário, um órgão separado do estômago digestivo por uma válvula. Isso é importante. O néctar não se mistura com o que é digerido. Ele é processado por enzimas de glândulas da abelha, não do trato digestivo. Quando a abelha volta, ela passa o néctar de boca em boca para uma abelha receptora. Essa processa mais e passa para a próxima. Isso se repete várias vezes. Ao mesmo tempo, abelhas ventilam os favos com as asas, evaporando água. O néctar contém de 20 a 80% de água. As abelhas evaporam até 17 ou 20% antes de selar a célula com uma tampinha de cera. O resultado é um ambiente em que a maioria das bactérias e fungos não sobrevive. O baixo teor de água cria pressão osmótica, que mata micro-organismos. A alta acidez é mais uma barreira. A enzima glicose oxidase, adicionada pelas abelhas, produz peróxido de hidrogênio, um antisséptico natural. O mel não é só doçura. É uma conserva antibacteriana multicamadas, produzida sem nenhum grau de tratamento térmico. É por isso que o mel de potes corretamente selados dura milênios. A análise química de resíduos de tumbas egípcias mostrou que a estrutura molecular de algumas amostras ainda tinha rastros reconhecíveis depois de 3.000 anos. É uma propriedade real da química do mel. Existem mais de 300 variedades de mel. Diferem em cor, aroma, viscosidade e sabor, dependendo de quais plantas as abelhas visitaram. Mel de eucalipto, de laranjeira, de cipó-uva, de aça-peixe, cada um feito pela mesma tecnologia, cada um único na composição química. A colônia consome de 20 a 30 kg do próprio mel durante o inverno. Não é um estoque para vender, é o combustível para sobreviver. As abelhas não hibernam. No frio, se agrupam em um cacho denso em volta da rainha e vibram os músculos para manter a temperatura no centro em torno de 20 a 35 graus. Lá fora pode estar a 0. No centro do cacho, como uma sala aquecida. O combustível é o mel. As abelhas não esvaziam o intestino durante o inverno todo. O primeiro voo de alívio só acontece quando a temperatura sobe acima de 10 graus. Agora os favos. O hexágono é a forma matematicamente ideal para armazenar o máximo de volume com o mínimo de material de construção. Isso é provado pelo Teorema do Favo. Matemáticos só o provaram formalmente em 1999. As abelhas não deduziram o teorema, chegaram a ele. Mas o que é ainda mais impressionante? As abelhas começam construindo células redondas, exatamente redondas. Sob a ação do calor dos corpos das abelhas e da tensão superficial da cera quente, os círculos se transformam em hexágonos, fisicamente, sem nenhuma intenção arquitetônica. A temperatura na zona de construção é mantida em 33 a 37 graus, especificamente para que a cera fique na plasticidade certa. A cera de abelha é produzida pelas glândulas no abdômen das operárias jovens, só entre os 10 e 16 dias de vida, enquanto as glândulas ainda estão ativas. Para produzir 1 kg de cera, as abelhas precisam consumir cerca de 6 a 8 kg de mel. São gastos energéticos enormes, por isso as abelhas nunca descartam favos velhos, só os restauram. Economia de recursos esculpida por milhões de anos de seleção natural. Durante a construção, as abelhas formam correntes vivas, festões, presas umas às outras pelas patas. Longas guirlandas de corpos pendurados dentro da colmeia. Não é enfeite, é andaime, feito de corpos vivos. Cada célula de favo comporta exatamente um uso por vez, néctar, ou pólen, ou uma larva. A construção distribui a carga de forma uniforme e garante resistência excepcional com peso mínimo.
Engenheiros estudam a geometria dos favos para projetar estruturas leves e resistentes, de painéis aeronáuticos a implantes médicos. Há algo que muita gente toma como verdade absoluta. A abelha é um inseto agressivo, ataca qualquer um que chega perto. Na Amazônia, em especial, o medo de abelhas africanizadas é muito real, mas isso distorce a percepção de todas as abelhas, inclusive as mansíssimas. A abelha ferroa exclusivamente em defesa. Uma abelha solitária numa flor quase nunca ferroa, mesmo que você a segure na mão, devagar e com cuidado. Ela simplesmente vai embora. Um enxame em voo, procurando novo lar, raramente ataca. As abelhas estão cheias de mel e completamente focadas em outra coisa. Um enxame num galho é a espera por notícia das exploradoras. É o momento mais tranquilo na vida de uma colônia. Pesquisas mostram que só cerca de 25% das abelhas perseguidoras de fato ferroam o provocador. A maioria só avisa. O medo faz as pessoas fazerem movimentos bruscos, e é exatamente isso que provoca o ataque, não a simples proximidade. Perto da colmeia, a história é outra. Lá elas guardam um recurso: mel, cria, rainha. Elas reagem a cores escuras, cheiros fortes, suor, álcool, perfume, e a movimentos rápidos, mesmo sem contato direto. É por isso que apicultores usam roupas claras. Os ursos e os tejus, principais predadores naturais das colmeias, são escuros. A cor escura no cérebro da abelha é sinal de perigo. Não é agressão, é guarda. A operária morre após ferroar um mamífero. O ferrão é serrilhado, como anzol de pesca. Fica preso na pele grossa e é arrancado do abdômen junto com a glândula de veneno e o nó nervoso, que continua controlando a glândula por vários minutos. O ferrão injeta veneno depois de destacado. Por isso, a primeira coisa a fazer é removê-lo o mais rápido possível. Não apertar, não espremer, só raspar com a unha ou a borda de algo rígido. Apertar acelera a injeção. A rainha tem ferrão liso, sem serrilha, e pode ferroar várias vezes, mas ela quase nunca usa contra humanos. Os zangões não têm ferrão. A fumaça é uma das ferramentas mais antigas do apicultor, usada no Antigo Egito. O mecanismo de ação ficou sem explicação por muito tempo. O que se descobriu? A fumaça bloqueia os receptores olfativos do feromônio de alarme. As abelhas param de receber o sinal de perigo e ativam o instinto de estocar. Enchem o abdômen de mel, como se preparassem para uma evacuação. Com o abdômen cheio, é fisicamente mais difícil se dobrar para ferroar. E a motivação diminui. Uma abelha se preparando para voar não ataca. O veneno de abelha, apitoxina, é uma mistura complexa de proteínas, peptídeos e enzimas. O componente ativo principal, a melitina, destrói membranas celulares. Para um adulto sem alergia, a dose letal é de cerca de 1.000 a 1.500 ferroadas simultâneas, segundo o Departamento de Agricultura dos Estodados. Cerca de 10 ferroadas por quilo de peso. Para uma criança, bem menos. Mas na anafilaxia, uma única ferroada pode ser fatal. É importante entender isso com precisão. A reação não depende da quantidade de veneno, depende da resposta imunológica do organismo. Uma ferroada, e o sistema imunológico pode desencadear choque sistêmico. A alergia ao veneno de abelha existe em cerca de 1 a 2% das pessoas. Não é tão raro quanto parece. O veneno de abelha também é estudado como potencial agente terapêutico. A apiterapia, a tratamento com veneno de abelha, tem história milenar. Pesquisas modernas investigam a melitina e outros componentes como possíveis recursos contra o Parkinson, artrite reumatoide e alguns cânceres. Os resultados ainda são preliminares, dados clínicos insuficientes. Mas a linha de pesquisa é séria. Agora chegamos à parte que me fez querer fazer esse vídeo. Você já ouviu falar do Colony Collapse Disorder? Nos Estados Unidos e no mundo todo, desde 2006, registra-se um fenômeno batizado com esse nome: a Síndrome do Colapso das Colônias. As abelhas desaparecem da colmeia. Não morrem dentro, simplesmente vão embora e não voltam. Não deixam corpos. De manhã, o apicultor abre a colmeia e encontra favos vazios, um pouco de mel intocado, a rainha desamparada e um punhado de abelhas ao lado dela. As demais, dezenas de milhares, sumiram. Para onde, ninguém sabe.
De 2006 a 2024, os EUA perdem entre 30% e 40% das colônias gerenciadas todo ano. Todo ano. Não foi uma vez, é todo ano. Os apicultores repõem as perdas, compram novos pacotes de abelhas, pedem de novo. É uma hemorragia crônica que a indústria aprendeu a suportar, mas que não para. A causa não é única. É um complexo de fatores que se amplificam mutuamente. O parasita Varroa destructor, um ácaro microscópico menor que a cabeça de um alfinete. Ele se prende ao corpo da abelha e se alimenta do corpo gorduroso, o órgão responsável pela imunidade e pela hibernação. Ao mesmo tempo, transmite vírus, incluindo o vírus da asa deformada. A larva nasce com asas retorcidas, sem condições de voar. O Varroa destructor tornou-se uma das principais causas de morte de colônias no mundo inteiro. Combatem-no, com química, com biologia, mas ele se adapta. Pesticidas, especialmente os neonicotinoides, uma classe de inseticidas amplamente usada na agricultura. Eles não matam as abelhas na hora, perturbam a navegação. A abelha voa e não consegue encontrar o caminho de volta. Prejudicam a memória e a aprendizagem. As danças ficam menos precisas, a coleta menos eficiente. Enfraquecem a imunidade. Nenhum fator isolado é uma catástrofe. Todos juntos, uma sinergia destrutiva. A monocultura agrícola. Imensos campos de uma única cultura. Soja, milho, eucalipto, laranjeira, dão às abelhas comida abundante durante algumas semanas. E depois, nada. As abelhas precisam de variedade de pólen ao longo de toda a temporada. Um único tipo de planta não substitui uma dieta completa. É como se alimentar por 3 semanas só de uma coisa, depois passar fome. A isso se soma o estresse do transporte. Apicultores americanos transportam colônias em caminhões enormes pelo país inteiro, a Califórnia para as amendoeiras, a Flórida para as laranjeiras, ao Maine para os mirtilos. Milhões de colmeias em trânsito. Isso esgota as colônias e espalha patógenos entre elas. Agora um detalhe importante que quase sempre se pede no debate público. A abelha melífera, Apis mellifera, como espécie, não está ameaçada de extinção. Ela é criada, é monitorada. As pedas são repostas. Quem está ameaçado são centenas de espécies de abelhas silvestres solitárias e mamangavas, sem nenhuma indústria por trás, sem atenção, sem financiamento, sem proteção. Mais de 700 espécies de abelhas da América do Norte estão em risco. A mamangava ferrugem, Bombus affinis, entrou na lista federal americana de espécies ameaçadas em 2017. Muitas espécies silvestres europeias caíram dezenas de por cento nas últimas décadas. Essas espécies não são concorrentes da abelha melífera, fazem o que a melífera não consegue. As abelhas solitárias polinizam de 2 a 3 vezes mais intensamente por indivíduo. Trabalham em temperaturas em que a abelha melífera não voa. Polinizam plantas silvestres que a abelha melífera ignora. A perda dos polinizadores silvestres é uma crise que se desenvolve à sombra de uma crise mais visível, a das colônias gerenciadas. As abelhas melíferas polinizam cerca de 80 espécies de culturas: maçã, amêndoa, morango, pepino, abóbora, mirtilo, cereja. Aqui no Brasil, maracujá, açaí, melancia, acerola, manga, caju. O valor econômico dessa polinização é de centenas de bilhões de dólares por ano. As culturas calóricas principais, trigo, arroz, milho, mandioca, são polinizadas pelo vento e não dependem das abelhas. A fome não chega imediatamente, mas a variedade na dieta encolhe de forma radical. É outro tipo de catástrofe, lenta, invisível, mas irreversível. O desaparecimento dos polinizadores é a destruição de cadeias. Plantas sem polinizadores, sementes sem futuro, pássaros sem frutos, mamíferos sem alimento. Não é um dominó, onde uma peça empurra a outra. É uma rede, e quando você puxa os nós, ela se rompe em vários lugares ao mesmo tempo, de forma imprevisível e simultânea. Algumas coisas que não coube contar antes, mas que não dá para ficar sem dizer. As abelhas foram trazidas para a América do Norte pelos colonizadores europeus por volta de 1622. Antes disso, não havia uma única abelha melífera no continente. Os povos indígenas as viram pela primeira vez e as chamaram de moscas do homem branco, porque chegaram junto com os colonos europeus.
Hoje, a agricultura americana sem elas é impensável. Em 400 anos, a abelha passou de espécie exótica a pilar fundamental de toda uma indústria. No Brasil, a história tem um desdobramento próprio. Em 1956, o geneticista Warwick Kerr importou abelhas africanas Apis mellifera scutellata com a intenção de cruzá-las com as europeias e criar uma abelha mais produtiva e adaptada ao clima tropical. Por acidente, 26 enxames escaparam do laboratório em Ribeirão Preto. O resultado? A abelha africanizada que se espalhou por todo o continente americano. Mais produtiva, mais agressiva, mais resistente. A abelha assassina dos jornais. A mesma que hoje produz a maior parte do mel brasileiro. A operária de verão vive de 15 a 40 dias. Nesse tempo, ela produz cerca de 1/12 de colher de chá de mel. 1/12. Para encher um pote padrão de 500 gramas, é preciso o trabalho de algumas centenas de abelhas ao longo de toda a vida curta que cada uma tem. A abelha melífera asiática, Apis cerana, foi observada usando ferramentas. Ela coleta fezes de animais e as espalha na entrada da colmeia. O cheiro repele vespas asiáticas gigantes, os principais predadores capazes de destruir uma colônia em poucas horas. As abelhas encontraram uma proteção química e passaram a usá-la. Isso está documentado e publicado. A abelha usando ferramenta não é metáfora. As abelhas detectam traços de explosivos e de narcóticos que nossos melhores detectores técnicos mal conseguem registrar. Os receptores olfativos são tão precisos que alguns programas na Europa e nos Estados Unidos estudam o uso de abelhas em aeroportos como detectores vivos. A abelha sinaliza o cheiro de explosivo estendendo a probóscide, o que pode ser registrado e automatizado. Na caverna de Laranha, na Espanha, há uma pintura rupestre de um homem coletando mel. Tem entre 8 e 10 mil anos. Uma das atividades humanas mais antigas registradas, coletar mel. Fizemos isso por mais tempo do que construímos cidades, por mais tempo do que escrevemos, por mais tempo do que existem todas as religiões do mundo, a maioria das línguas e todos os países da Terra. No Egito, a apicultura tem pelo menos 4.500 anos. Imagens hieroglíficas de colmeias datam do período do Antigo Reino. A abelha era símbolo de poder dos faraós do Baixo Egito. Não domesticamos as abelhas, entramos em parceria com elas, nos temos delas. Tem uma imagem com que eu comecei esse vídeo. Você achava que sabia o essencial sobre abelhas? A rainha manda, as operárias obedecem. É uma monarquia. Mas o que estudamos hoje é outra coisa. Um ser sem comando central, que toma decisões com mais precisão do que muitas organizações com hierarquia. Uma linguagem sem palavras, só movimento do corpo e ângulo em relação ao sol. Um cérebro do tamanho de uma semente de gergelim que compreende o conceito de zero. Uma rede de dezenas de milhares de indivíduos agindo como um único organismo, sem ordens de cima. A abelha é um espelho, não no sentido sentimental, no sentido exato. Quando olhamos para a colmeia, vemos perguntas que dizem respeito a nós. Como tomar decisões sem tirano? Como transmitir conhecimento com mais precisão? Como construir um sistema que não desmorona com a perda de um único elemento? As respostas as abelhas têm. Elas as aperfeiçoaram por 100 milhões de anos. Nós, há pouco menos de 300 mil. Talvez valha a pena prestar mais atenção. Se esse vídeo mudou alguma coisa no jeito como você vê esses animais, deixe o like. É o sinal de que esse tipo de conteúdo faz sentido. Se inscreve no canal para ver mais vídeos onde o que parece familiar esconde algo que vira tudo de cabeça para baixo. No próximo episódio, um animal que consegue enxergar o campo magnético da Terra. Ele vive perto de você. Provavelmente você o viu hoje. Até a próxima!